Olá pessoal, vamos falar sobre um exercício sobre física mecânica, tá? Dentro das leis de Newton. Nós vamos tratar do livro, né? Exercício do livro Física 1 Mecânica, Cias e Zemansky, 12ª edição. O exercício que nós vamos tratar é o 4.32 da página 131, ok? Bom, o exercício fala o seguinte para a gente. Um esquiador com massa de 65 kg é puxado para cima em uma encosta coberta de neve, a uma velocidade escalar constante pelo cabo de um reboque que está paralelo ao solo. O solo tem inclinação de baixo para cima, formando um ângulo de 26 graus acima da horizontal. O atrito é desprezível. Bom, algumas dicas e informações que nós podemos tirar do texto. A primeira é o seguinte, ele fala de uma encosta coberta de neve, sempre na grande maioria, tá, dos autores, quando eles falam deslocar uma superfície coberta de neve, uma superfície de gelo, coisa do tipo, normalmente quando se quer desprezar o atrito, uma vez que o atrito no gelo existe, né, lógico, mas muito pequeno. Então, normalmente, quando você vê falando disso, é quando está desprezando o atrito. Lógico que aqui embaixo foi descrito, o atrito é desprezível. Mas, normalmente, quando se fala de superfície de gelo, é quando se quer desprezar o atrito. Outra coisa que fala é o seguinte, uma velocidade escalar constante, ou seja, quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme, né, eu tenho uma velocidade constante, significa que eu não tenho aceleração. Então, basicamente, eu não tenho a força resultante. Tranquilo? Bom, o que ele pede, a primeira coisa é o seguinte, faça um diagrama de corpo livre do esquiador. Para eu fazer um diagrama de corpo livre, primeiramente eu tenho que entender o que está acontecendo no problema. Tá? Então, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho que uma superfície horizontal e tenho que a superfície aonde esse esquiador está, ele tem uma inclinação de 26 graus com a horizontal. Beleza? Bom, vou simbolizar o nosso esquiador por um retângulo, tá? Por que um retângulo? Fica mais fácil de a gente conseguir simbolizar, né? E também mais fácil de desenhar do que o esquiador. Não só para mim, mas como vocês também fazendo aí nos seus livros e cadernos de estudo. Bom, o que eu tenho atuando sobre esse esquiador? Vamos fazer análise. Primeira coisa, nós temos o peso desse esquiador, tá? Então eu tenho que esse esquiador ele exerce uma força-peso, tá? E a força-peso ela é sempre na direção vertical para baixo, porque ela é relativa à gravidade, né? Relativo ao centro da Terra. Então ele sempre vai ser vertical para baixo, beleza? Então aqui eu tenho a minha força-peso, ok? Bom, eu tenho também o seguinte, eu tenho que para uma superfície eu tenho uma reação sempre perpendicular a ela. Essa reação, nós tratamos essa reação como reação normal, uma reação perpendicular à superfície, ok? Então essa reação que nós temos aqui perpendicular à superfície, força normal. Beleza? Bom, e eu tenho que ele é puxado para cima de uma encosta, beleza? Através de um cabo, ele fala aqui na frente, o cabo de um reboque. Então, se ele é puxado por um cabo, eu vou simbolizar aqui ele sendo puxado por esse cabo, tá? Quando eu tenho uma força aplicada a um cabo, né, um cabo, uma corda, um fio ou coisa do tipo, nós chamamos de tensão. Ok? Bom, o que nós temos aqui então? Basicamente, nós temos todas as forças atuantes no sistema, tá? Só que o que acontece? Eu preciso saber também as componentes, tá? O que comumente é feito? É feito da seguinte forma: no eixo Y, nós colocamos normalmente a força normal sempre no eixo Y, tá? Subindo no eixo Y. Então nós temos, vamos desenhar o plano cartesiano aqui para ficar mais claro o que eu vou dizer para vocês. Nós temos aqui o eixo Y, tá? No vertical,
nós temos o eixo x aqui na horizontal. Beleza? Então, vamos só dar nomes a eles. Então, eu tenho aqui meu eixo y e aqui o meu eixo x, ok? Bom, se eu quero colocar o meu eixo, né, onde eu tenho a força normal na vertical, eu tenho que traçar, tá? Vou traçar aqui nessa cor mais clara, basicamente o eixo x e o eixo y, que é simbolizado abaixo, né, no diagrama de corpo livre, ok? Então, esse aqui vai ser representado o eixo x e aqui o eixo y, ok? Então, quando eu faço isso, eu passo a ter, tá? Basicamente, o que eu fiz foi girar meu plano cartesiano. Então, quando eu faço isso, eu passo a ter o meu plano cartesiano deslocado e eu tenho a minha força-peso passou a ser uma força inclinada, tá? Passou a ser uma força inclinada no meu terceiro quadrante do meu plano cartesiano, ok? Bom, quanto que eu inclinei o meu plano cartesiano? Foi justamente os 26 graus, né? Porque eu tinha o quê? Eu tinha uma inclinação de 26 graus, tá? E uma força perpendicular N. Se eu tenho uma força perpendicular N e eu tinha uma inclinação de 26 graus, assim que eu inclinei o meu plano cartesiano para que N ficasse em cima do eixo Y, eu fiz que esse plano rodasse a 26 graus. Tá? Então, o que fez o meu eixo, onde eu tinha na vertical a força-peso, também se deslocar a 26 graus. Então, meu peso agora faz um ângulo de 26 graus em relação ao meu eixo y, ok? Então, vamos simbolizar isso aqui no nosso diagrama de corpo livre, tá? Vou fazer das mesmas cores para ficar fácil identificar. Então, agora eu passo a ter no meu eixo y a minha força normal, tá? Então, tem a força normal subindo na direção vertical, tá? Tenho agora a minha tensão sendo aplicada na horizontal, tá? Então, eu tenho a tensão nessa cor verde claro, sendo aplicado na direção horizontal, ok? Então, eu tenho a tensão aqui, ó. Bom, o que mais eu tenho? Eu tenho a minha força-peso, como eu disse para vocês, no terceiro quadrante, tá? Sendo aplicado a 26 graus com a horizontal. Beleza? Então, vou só simbolizar aqui. Nós temos força-peso a 26 graus com a vertical. Desculpa. Bom, então nós temos o seguinte. Lembra que eu falei com vocês da decomposição? Basicamente é isso aqui, ó. Nós temos então projetando esse vetor tanto para a horizontal quanto para a vertical, tá? Para que eu estou projetando ele? Justamente para eu achar as suas componentes, ok? Então eu tenho aqui, só desenhar ele aqui. Então eu tenho uma componente aqui e tenho uma componente aqui. Beleza? Bom, basicamente essa componente de cá, como já falei nos outros exercícios para vocês, tá? Nós temos a trigonometria, ok? Então, se eu trabalho aqui com meu triângulo retângulo, eu vou, por exemplo, trabalhar com meu triângulo retângulo aqui, tá? Esse triângulo retângulo de cá. Se eu quero achar essa base aqui de cima, tá? Eu estou querendo achar o meu P em x. Se eu quero achar essa altura de cá, eu quero achar meu P em y. Beleza? Podemos trabalhar tanto com o triângulo aqui em cima quanto aqui embaixo. Tranquilo? Bom, vamos trabalhar com esse aqui embaixo que ele está mais simbolizado. Então, nós temos o seguinte. Quanto que vale o meu P de x, quanto que vale o meu P de y?
ok? Então, só para a gente dar alguns dados aqui, finalizar o diagrama de corpo livre desse esquiador, nós temos o seguinte, né? Se eu quero achar o cateto adjacente aqui, né, que é o meu... desculpa, eu quero achar o cateto oposto, né, a esse ângulo, que é o meu P de x, né, eu quero achar o cateto oposto, e eu tenho aqui o meu P, tá, que é o meu P, a força peso, eu tenho que, se é o cateto oposto, então eu tenho que seno do ângulo de 26 graus é igual ao cateto oposto a ele, que vale px, dividido pela hipotenusa, que é P. Então, eu tenho que px é igual a P multiplicado pelo seno de 26. Ok? Então, aqui eu achei o valor, tá, da minha componente px. Beleza? Não vou colocar em números, tá? Porque simplesmente basta multiplicar o peso pelo seno de 26. Beleza? Mas vamos ver o que o exercício pede mais para frente. Aqui, ele pede simplesmente diagrama de corpo livre. Então, por enquanto, não tem a necessidade de eu escrever o valor exato, multiplicar a massa vezes a gravidade, vezes o seno de 26, para colocar o valor. Tá? Então, eu só quero simbolizar onde estão as forças atuantes. Beleza? Estou fazendo isso aqui mais para saber os valores e eu ter um certo norte, uma certa direção. Tranquilo? Bom, o outro cateto que eu quero achar é o PY, que é o cateto adjacente ao ângulo de 26. Não é isso? Bom, se ele é adjacente ao ângulo de 26 e eu tenho hipotenusa, eu vou usar a relação do cosseno. Então, eu tenho cosseno de 26 é igual ao cateto adjacente, que é PY, dividido por P. Tranquilo? Bom, sabendo disso, eu tenho então que PY é igual a P multiplicado pelo cosseno de 26 graus. Ou seja, eu tenho aqui a minha componente na vertical. Beleza? Bom, então aqui o diagrama de corpo livre está pronto, tá? Para mais informações aqui, nós já descobrimos os valores de Px e Py. Ok? Então, o exercício A, ele basicamente já estava pronto aqui em cima, né? Mas aqui é mais a título de análise do próprio diagrama. Bom, o que mais que o exercício pede para a gente? Ele pede para calcular, né, a tensão no cabo do reboque. Como é que eu vou calcular essa tensão? Basicamente, trabalhando com a lei, né, do equilíbrio. Já que ele sobe em força escalar, né, com velocidade escalar, ele tem o equilíbrio. Ou seja, tudo que vai à direita é igual ao que vai para a esquerda, tudo que vai para cima é igual ao que vai para baixo. Né? Então, eu tenho basicamente que a somatória das forças horizontais tem que ser igual a zero. Tá? Ou seja, tudo que vai para a esquerda tem que ser igual ao que vai para a direita. Sendo assim, eu tenho que a minha tensão na corda, tensão T, é igual ao que vai para a esquerda. Se a tensão vai para a direita, o que vai para a esquerda tem que ser igual a ela para estar em equilíbrio. Então, eu tenho que meu T é igual a Px. Ok? Bom, nós poderíamos calcular o Px agora, mas já calculamos no exercício anterior, né, chegamos à equação que descreve Px, vai ficar muito mais fácil. Então, eu tenho que T é igual a peso multiplicado pelo seno de 26. E o que é peso? Então, T é igual a massa vezes a gravidade multiplicado pelo seno de 26. Bom, esses dados foram dados para a gente. Nós temos qual que era a massa do esquiador? A massa do esquiador, 65 kg. Beleza? Então, eu tenho massa de 65 multiplicado pela gravidade, que é aproximadamente 9,81,
beleza? Fiquem atentos quanto a isso. Quando o exercício não fala, né, a gravidade, você pode tratar como 10, 9,8 ou 9,81, tá? E fiquem atentos à relação seguinte, né? Alguns professores, algumas literaturas, algumas provas que vocês podem estar fazendo já descrevem o valor da gravidade. Então não fiquem com o valor da gravidade somente no automático, né? Observe o que o exercício pede. Se o exercício pedir para vocês considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calculem com 10, ok? Bom, isso multiplicado pelo seno de 26. Então eu tenho que, calculando, que a minha tensão será de 279,53 newtons, ok? Ou seja, para que o sistema, para que esse esquiador seja puxado para cima, né, na situação proposta, o cabo sofrerá uma tensão de 279,53 newton. Beleza? Bom, pessoal, esse foi mais um exercício das leis de Newton. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, será um prazer poder ajudá-los. E até a próxima. Muito obrigado.